Em primeiro lugar, boa noite, né? Muito bom estar aqui com vocês hoje, né? Dia de batalha da gente. Alguma dúvida com relação à aula de ontem? Alguma dúvida? Com alguma pendência? Tá? O que a gente viu ontem? Só para a gente fazer o recall. O que a gente viu ontem? O que é a administração da produção? Tá? Lembrando, o que é? É o termo que caracteriza as atividades e as responsabilidades do gerente de produção. Quais são as responsabilidades do gerente de produção? Direta, indireta e ampla. Quais são as três funções da organização? Tá? Quais são as três funções centrais? Produção, marketing, P&D. Uma empresa, ela é o quê? Um investimento. E como investimento, ela tem que me gerar o quê? Um retorno. Tá? Na produção, quando você vai produzir, qual é o elemento, qual os objetivos de desempenho que tem um impacto maior? Vai ser o quê? O meu custo. E aí isso vai impactar 4 elementos. Quais são? São chamados 4 V's da produção. Quem são eles? Volume, né? Variabilidade, variação da demanda e visibilidade. Não é isso? Quem é diretamente proporcional? O volume, ele é diretamente proporcional? Ele é o quê? Inversamente. O que quer dizer isso? Quanto maior o volume, menor o custo. Visibilidade. Diretamente proporcional. Variabilidade. Diretamente proporcional. Variação. Diretamente proporcional. A gente falou das estratégias. De produção. Quais são as 4 estratégias? Pão da padaria. O que é? O que é? Make to stock. Depois, restaurante à la carte. Make to order. Depois, o alfaiate. Exhaust to order. E o espoleto. Assembly to order. Então essas são o quê? As minhas 4 estratégias. É a minha chamada o quê? Razão PD. Razão PD. Qual é a minha relação tempo e especulação? A razão PD ela indica o quê? Especulação. Se a especulação vai ser alta ou baixa. Tá? Então qual é a relação tempo e especulação? Ela é o quê? Inversamente proporcional. O que quer dizer isso? Pessoal, quanto menor o tempo, exemplo, o pão da padaria. Quanto menor o tempo, maior a especulação. E vice-versa. Entendido? Tranquilo? A gente parou falando o quê? Das 4 atividades de PCP. Quais são as 4 atividades justapostas? Carregamento, que ele pode ser o quê? Finito ou infinito. Carregamento, ele pode ser finito ou infinito. Tá? Carregamento finito, 3 situações. Quais são? Isso. É possível, né? É necessário, custo não é proibitivo. Tá? Carregamento infinito. Não é possível, não é necessário, custo é proibitivo. A segunda, qual é? O meu sequenciamento. O que é o meu sequenciamento? É a ordem, a sequência que o trabalho pode ser feito. Vamos lá. Quais são as regras de sequenciamento que nós temos? Data prometida, PEPs, WEBs, né?
menor tempo de processo, maior tempo de processo. A ordem afeta a minha produção? Sim. Tá? E agora a gente vai ver o quê? O terceiro item, que é a programação. Quando a gente fala em programação, em programar, o que a gente está falando na essência? A gente programa o quê? As ações no tempo. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer depois de amanhã? Então você vai estar o quê? Fazendo a sua programação. Então, quando você fala da programação, imagine o seguinte: de quantas maneiras diferentes eu posso ir para Niterói? Como é que eu posso ir para Niterói? De ônibus, né? De táxi, de bicicleta, a pé, a nado, de helicóptero, paraquedas, né? E aí começa assim os absurdos. Desse monte de opções, quando é que eu vou para Niterói de paraquedas, saltando de paraquedas? Todo dia? Não, haja pé. Né? Como é que eu vou? Né? Geralmente o quê? Ou de barca ou de ônibus. Tá? Então, das N possibilidades, você vai escolher o quê? No seu dia a dia? 2 ou 3 opções, porque senão você vai ficar o quê? Pensando em cada uma detalhadamente. Tá? Se você levar 1 minuto, então vai ser o quê? 10 opções, 10 minutos. 100 opções, 100 minutos. Por aí vai. Então vamos lá. Então se eu tiver, e aí cuidado com isso. Se eu tiver 5 trabalhos em uma máquina, se eu tiver 5 trabalhos em uma máquina e esses trabalhos puderem ser feitos em qualquer ordem, quantas programações possíveis eu tenho? Então vai ser o quê? Meu N fatorial. N fatorial é o quê? É o meu número de trabalhos. Então vai ser o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Tranquilo? Então vai dar o quê? 120 programações possíveis. Tá? E se eu tiver 2 máquinas cuja programação seja independente? E aí vai ser o quê? Meu N fatorial, N trabalhos elevado a M máquinas. Se são 2 máquinas, a gente vai ter o quê? 5 fatorial elevado ao quadrado. O que é isso? 120 vezes 120, que vai dar 14.400 programações possíveis. 14.400 programações possíveis. Tá? Dessas 14.400 programações, quantas eu vou usar no meu dia a dia? 2, no máximo o quê? 5, situações absurdas. Então muitas vão ser o quê? Imediatamente descartadas. Tranquilo?
Então, caiu lá, né? Quantas programações são possíveis aí? Cuidado que tem um erro no livro do Slack. Cuidado que tem um erro no livro do Slack. No Slackão, segunda edição. Tá? Na primeira também tem? Tá? Porque ele coloca o quê? N fatorial vezes M. N fatorial vezes M. Tem diferença? Vai ser o quê? 120 vezes 2, que vai dar 240 programações possíveis. Tranquilo?